Muito boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria nos encontrarmos novamente neste domingo. Será que eu podia ter um pouco mais de luz aqui para ver o rosto do pessoal? Uma alegria estar junto com os irmãos. Poder compartilhar a palavra é um privilégio. Mas há situações em nossa vida que vem esta pergunta: o que eu faço quando as circunstâncias não estão boas? Mas não é só na grande tragédia, é na pequena. Quando você é reprovado num teste, num exame, num vestibular, quando uma resposta vem negativa para um plano que você tem, quando um negócio é frustrado, ou quando há um prejuízo financeiro, algum acidente que traz uma mudança nos seus projetos, quando vem uma doença que faz os planos seguirem outro caminho. O que a gente faz? Nós estamos ouvindo os profetas. E os profetas nos dão respostas tremendamente ligadas à nossa realidade. Os profetas na Bíblia, você tem que ler entendendo a situação de vida, quando eles escreveram, quando foi o chamado, qual era a circunstância, o que estava acontecendo com o povo. E nós estamos lendo o profeta Jeremias, especialmente no seu livro de Lamentações. Domingo passado nós meditamos no capítulo 3. E a pergunta era essa também: o que eu faço quando as coisas não vão bem? Eu tenho certeza que na vida de muitos aqui, algumas coisas não estão tão boas, não estão tão garantidas. Talvez o que ronda a sua casa, o que ronda os seus filhos, seus netos, suas finanças, sua saúde, ou algumas coisas que aconteceram lá há muito tempo atrás, mas que ainda estão com marcas, trazendo marcas na nossa vida. É sobre essas coisas que o profeta Jeremias fala no seu livro de Lamentações. Porque Jeremias escreve antes, durante e depois da invasão da Babilônia, que veio como uma nuvem de gafanhoto e simplesmente destruiu a nação de Israel. Acabou com tudo. Mas não apenas acabou com as muralhas, com os portões, acabou com as pessoas. E acabou com a esperança da nação de Israel. Eu quero convidar você hoje a pensar comigo no seguinte tema. Domingo passado nós vemos que quando essas coisas não vão bem, nós temos que guardar o nosso pensamento. Se você não estava aqui, você pode ver nas nossas redes sociais. Hoje, a decisão que nós temos que tomar e que o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, nos apresenta é essa: eu pacificarei a minha alma. Essa é a decisão que nós precisamos tomar hoje, olhando para o texto e olhando para as circunstâncias. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia de novo no profeta de Lamentações, no profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, e vamos conhecer o que é que ele fala sobre essa decisão de pacificar a alma, pacificar a alma. Eu quero ler com você o versículo 24, nós estamos no capítulo 3, e poderíamos ficar nesse capítulo durante várias semanas, mas nós vamos ler o versículo 24 do capítulo 3. Leia comigo aí na sua Bíblia: digo a mim mesmo. Digo a mim mesmo. Você pode repetir essa expressão comigo, você que está aqui ou em casa? Digo a mim mesmo. Mais uma vez, digo a mim mesmo. Digo a mim mesmo. Jeremias está chamando o povo a ter uma conversa com a sua própria alma. Ele está se colocando diante de Deus e dizendo: eu vou ter uma conversa séria com a minha alma, com o meu ser interior. Há um texto muito conhecido no Salmo 42, e esse versículo ele é repetido, versículo 5 e versículo 11. O Salmo 42 é mais ou menos o mesmo tom, o mesmo assunto, a mesma conversa. Ele diz assim: por que é que você está tão abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim?
O salmista está olhando para si como se estivesse olhando para dentro, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para a sua alma, que nós chamamos de alma, e ele está fazendo uma pergunta: por que que você está tão abatido assim, ó minha alma? Você já fez essa pergunta? Normalmente, quando nós estamos abatidos, chateados, entristecidos, a gente não faz essa pergunta, porque a gente acha que nós temos as devidas respostas e razões para estarmos assim abatidos, abalados, irritados, chateados. A gente se vê como alguém que pode estar nessa situação, como aquela família ou como qualquer um de nós vivendo uma situação assim, a gente se irrita. Hoje eu estava lendo a história de um menino que foi pegar na fruteira da casa, da cozinha, um pêssego. Mas ao levantar a cabeça, ele bateu na quina da pia. E na hora que ele bateu a cabeça na quina da pia, ele pegou aquele pêssego e esmagou o pêssego. E jogou o pêssego. Porque ele estava cheio de ira com aquela pedra, com aquela pia. Se ele pudesse arrebentar a pedra, ele faria isso. Talvez você já tenha passado por momentos assim, quando você olha uma situação e você, ao invés de perguntar para a alma na hora, quietar e dizer: espera aí, eu preciso pensar no que eu vou fazer, reagir da maneira certa, vem um vento de ira dentro de nós, não vem? Como aquele pai daquele adolescente que, no dia que ele soube aquilo, ele queria uma arma, e se ele tivesse uma arma, ele teria matado o seu próprio pai. O que Jeremias está nos chamando é ter uma conversa séria com a nossa própria alma, para que nós tenhamos reações mais adequadas. Porque nós nos justificamos quando ficamos bravos, irados, com raiva. E aí tem em casa uma pessoa brava o tempo todo, irritada o tempo todo, aquele marido bravo, aquela mulher irritada, aquele filho que está sempre irado com todo mundo. Aquela pessoa que é ranzinza, que é bruta, que fala duro, e ela está sempre se justificando nas situações que a cercam. Jeremias está dizendo que aqueles que confiam no Senhor têm que chamar a alma para conversar, tem que sondar o coração, tem que se questionar e dizer: por que eu reajo desta maneira? O que está acontecendo dentro de mim? Por que esse turbilhão acontecendo na minha alma? Numa divisão clássica, inclusive que a Bíblia faz, nós temos uma alma, somos um espírito e habitamos num corpo. Aqui não tem nada a ver com espiritismo, com reencarnação, não é nada disso. É só para facilitar entender a nossa essência, quem somos, como criaturas de Deus. Nós habitamos em um corpo. Esse corpo recebeu da parte de Deus o sopro da vida, pneuma, zoé, que é a vida que nós chamamos de alma. Mas Ele também fez habitar em nós aquilo que é eterno, que é o nosso espírito, que jamais morrerá. Quer seja habitando na presença de Deus ou na condenação eterna, sempre para sempre viverá. E quando o Espírito Santo vem em nós, Ele toma o nosso espírito e Ele faz do nosso espírito espírito vivo. Espírito vivo no sentido de poder se comunicar com Deus. É como se tivéssemos um espírito e fôssemos um espírito que está desconectado, que não está em comunicação com o Criador. Foi isso que aconteceu lá no Éden, lá com Adão e Eva, quando eles ficaram separados de Deus. E o que Jeremias está falando é que nós precisamos tomar a nossa alma para sondar o nosso coração
Porque muitas vezes o nosso espírito, nós estamos convictos e há fé em nosso coração, há fé no nosso espírito, há conhecimento na nossa mente, como nós vimos domingo passado. Mas a nossa alma está em frangalhos, tem as marcas da nossa história, tem as experiências do nosso passado, tem a carnalidade presente em nós. Por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca. Por isso que Jesus diz: vigiem, porque a nossa alma contém todas as experiências que nós já vivemos, toda a herança de modelo, de ensino que nós recebemos dos nossos pais, que eles nos legaram. E nós precisamos então, ao invés de tentar melhorar a nossa alma, colocá-la diante de Deus e dizer: por que é que a minha alma, por que as minhas reações, por que os meus sentimentos, por que as minhas emoções me levam por esse caminho? É isso que Jeremias está fazendo neste texto. E ele então resolve fazer isso para pacificar a alma, para que a alma deixe de ser irritada, para que a alma deixe de ser incrédula, para que a alma deixe de ser briguenta, para que a alma deixe de ser murmuradora, para que a alma seja curada por Deus, curada por Deus. O seu espírito não precisa ser curado por Deus, porque Deus o deu, é o Espírito Santo que fez o seu espírito viver dentro de você. Mas a sua alma e a nossa alma nos impede de desfrutar aquilo que o Espírito quer fazer. Por isso é a alma que precisa ser tratada, pacificada, especialmente quando as coisas não vão bem. E a primeira decisão que Jeremias está dizendo aqui, que precisa afirmar, a primeira declaração que ele decide fazer para a sua alma, está no próprio versículo 24. Você pode olhar aí na sua Bíblia, ele diz assim, ele faz a sua decisão: digo a mim mesmo. E o que é que ele diz à sua própria alma? Ele diz: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A minha porção é o Senhor, portanto porei nele a minha esperança. Essa é a primeira declaração que Jeremias está fazendo quando ele senta para conversar consigo mesmo. A minha porção é o Senhor. Porção é a parte de um todo, não é? Você pode ter uma porção de comida, uma porção de dinheiro, uma porção de um bem. Aliás, a palavra porção no Antigo Testamento surgiu, foi usada quando as tribos de Israel receberam as suas propriedades, a sua herança. Lembra na distribuição das terras? Mas houve uma tribo, a tribo dos levitas, que Deus diz: vocês não terão porção da terra. Vocês não terão parte destas heranças. Vocês não dividirão as propriedades da nova terra, da terra prometida. E lá está escrito: porque eu serei a porção de vocês. Eu serei a porção de vocês. Eu estava pensando, nesses dias, numa família que se reúne ou antes da morte dos pais, ou depois faz o inventário. E aí então descobre que o pai e a mãe, os que estão deixando aquela herança, decidiram que um dos filhos receberá uma porção diferente. Por exemplo, aquele filho escolhido receberá a porção imaterial da família. Então está escrito lá no testamento, ou na declaração de testamento dos pais, que aquele filho determinado vai ficar com os álbuns da família, com os vídeos que os pais salvaram na internet, lá, na nuvem, vai ficar com os relatos das histórias da família,
os casos engraçados, tristes. Enquanto que os outros filhos vão receber as fazendas, os bens, o dinheiro, as casas, talvez as dívidas também. Mas esta vai ser a porção. Se fosse o seu caso, se isso acontecesse com você, qual seria a sua reação? Se a porção que você tivesse fosse imaterial, fosse memória, eu acho que seria um pouco difícil para todos nós, não seria? Deus está dizendo para a nação de Israel, lá naquela entrada da terra prometida, vocês vão cuidar do templo, vocês não terão posse alguma, eu serei a porção de vocês. Jeremias, passados centenas de anos, quando ele vê tudo destruído, quando ele vê a cidade, a nação, a agricultura, os animais, as pessoas, tudo destruído, ele diz, eu preciso conversar com a minha alma, porque eu preciso lembrar a minha alma que a minha porção é o Senhor. Quando ele perde absolutamente tudo, quando o seu povo, a sua nação, a sua cidade vai à destruição total, ele chama a alma para conversar e diz, eu preciso entender o que é importante na minha vida. É na hora do sofrimento, da perda, das coisas terríveis que acontecem em nossa vida, que esta pergunta vem, o que é de fato a porção da minha herança? O que é de fato que eu tenho um cuidado e que eu guardo em mim como o maior valor? O que tem de fato valor na minha vida? O que de fato tem valor? Irmãos, quando acidentes acontecem, quando notícias vêm para nos abalar, é a oportunidade de respondermos esta pergunta. Qual é a minha herança? Qual é a minha porção? E nós nos tornamos amargurados, tornamos enraivecidos, nós nos tornamos desanimados, irritados, porque outras porções vão tomando lugar na nossa vida. E a gente está tão acostumado e tão desejoso de manter o controle sobre todas as coisas, que quando elas fogem do nosso controle, nós nos desanimamos, nós nos irritamos, e nós colocamos Deus em prova, e nós pensamos que Deus está nos abandonando e nos deixando sem porção alguma. O que o Jeremias está nos convidando é, de fato, fazer essa declaração que pacifica a nossa alma. O que de fato tem importância? O que é Jesus na nossa vida? Há uma parábola muito própria nesse sentido na Bíblia que Jesus conta. Ele diz de um homem que achou um grande tesouro e esse tesouro estava escondido num campo, e aí então ele ajunta todos os seus recursos e ele compra aquele campo. Ele compra aquele campo porque ele sabia que lá estava enterrado um tesouro, e nós estamos tão acostumados a pensar em Jesus como o grande tesouro, mas quando as coisas estão indo bem, parece que fica fácil dizer, Ele é o meu tesouro, é a coisa mais importante na minha vida, é Deus. Mas quando as coisas saem do trilho, saem do caminho, saem do controle, aí vem a oportunidade de perguntarmos, quando a doença chega, qual é o meu tesouro? Eu estava lendo a biografia de um homem essa semana, e ele foi missionário na Colômbia durante toda a sua vida, plantando igrejas, evangelizando indígenas. E nos últimos 2 anos da vida, ele teve uma doença terrível, que acabou com a saúde dele, destruiu e o levou à morte. Mas especialmente no último ano. E antes de chegar nesse último ano de vida, um pouquinho antes,
ele começou a escrever versículos da Bíblia. Aqueles versículos que ele escrevia na hora da dor, e ele tinha muita dor, muita dor. E um dos versículos que está na biografia dele, ou no diário dele, na verdade, da doença, enquanto ele ainda podia escrever, é este versículo: o Senhor é a porção da minha herança. Eu queria convidar você hoje a pensar nessa dificuldade que você está passando. Pode ser muito amena, ou pode ser tão densa e difícil como a família que eu mencionei no início. E nós declararmos: Deus, o Senhor é a minha herança. E se o Senhor é a minha herança, é o que eu carrego de mais precioso na vida, e eu vou te glorificar e te honrar no meio dessa situação. O nosso coração, a nossa alma fica em turbulência, fica em desespero e ansiedade, porque nós não reafirmamos a ela o que de fato é o que temos de maior valor. Portanto, eu quero te convidar nesta noite a pensar nesta conversa séria que nós precisamos ter com a nossa própria alma. Porque apesar de não queremos passar por provações, por dificuldades, Jesus disse: no mundo vocês vão ter provações, vocês vão ter dificuldades. E como é que nós passamos por essa situação revela o que nós temos de mais precioso em nossa vida. Você já ouviu histórias de pessoas que, após perderem muita coisa, ficarem doentes, terem grandes problemas, se voltaram para Deus? Nesse exercício do arrependimento, da busca de recursos espirituais para enfrentar os problemas. E eu fico pensando que bom que isso acontece, não é? E a gente tem que ser misericordioso e acolhedor para essas pessoas que vêm na experiência difícil e se apresentam diante de Deus e diz: Deus, me ensina, me ajuda a passar por essa dor. Mas eu fico pensando cada vez que eu vejo isso acontecer, como teria sido diferente se durante o processo, já no início, ela pudesse dizer para Deus: Deus, o Senhor é minha herança. Eu coloco isso nas tuas mãos. E numa volta, logo cedo, logo no início da crise, diferente do filho pródigo que espera comer as comidas dos porcos, é o que ele queria comer e ele não consegue, porque ninguém lhe dá nada. Depois de sofrer tanto e se afastar tanto dos propósitos do seu pai, ele se volta, ele se arrepende. Então eu quero convidar você hoje a apresentar a sua herança diante de Deus, agora, hoje, do jeito que está. E não esperar um dia sequer, um momento sequer, uma piora sequer, para dizer: Deus, o Senhor é minha herança. O Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Você pode dizer isso comigo? O Senhor é minha herança. É a minha herança. Eu posso não estar vendo tudo aquilo que eu gostaria e todas as soluções que eu preciso ver, mas o Senhor continua sendo a minha herança, a minha porção. Eu vou confiar nele, eu vou me alegrar nele. Eu vou tomar essa herança que é o Senhor na minha vida e vou viver nas forças dessa herança. Porque os levitas podiam olhar e dizer: não, mas nós não vamos ter terra, nós não vamos ter produção de alimento, nós não vamos ter gado. Mas eles eram supridos por aquilo que era ofertado no templo. E, entendendo que o suprimento e a provisão era dada por Deus, a provisão para a nossa vida é dada por Deus, a saúde na sua alma é oferecida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Você pode chegar nele e dizer: Deus, eu preciso me alegrar nessa situação, eu preciso ter a tua bênção para sobreviver a esta dor, a essa minha história. Então eu preciso fazer essa declaração: eu vou dizer ao Senhor: tu és a minha herança. A segunda declaração que Jeremias faz nesse texto é: eu vou ver, eu quero ver o propósito de Deus. Você pode falar essa frase comigo? Eu vou ver propósito de Deus. É a número 2 aqui no nosso quadro. Eu vou ver
o propósito de Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura dos versículos 25 em diante. 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. O que Jeremias está dizendo aqui nestas frases? Parece que elas são desconexas. Jeremias está dizendo basicamente duas coisas. A primeira é que nós podemos ter esperança porque Deus é bom. E a segunda é que as provações vão vir e vão cair sobre nós como jugo. Jugo é aquela canga que os bois usavam para carregar aquelas carros de boi ou aquelas charretes, aqueles aparelhos nos sítios e nas fazendas. Ele está dizendo, Deus é bom, mas no entanto nós vamos passar por grandes provações. E Jeremias sabia bem o que era provação e o seu povo também. O apóstolo Pedro fala isso de uma outra maneira, quando ele diz no primeiro capítulo, tenham por motivo de toda alegria passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês vai produzir perseverança. Tenham por motivo de toda alegria passarem por provações. Há uma questão que está muito presente em quem crê. Vamos ser honestos aqui. Tem hora que a fé que nós temos nessa bondade de Deus é colocada em xeque. E você vai precisar, juntamente com a sua alma, nessa conversa interior, dizer, de fato, eu consigo unir bondade de Deus com as provações que eu estou passando? Há um paradoxo. Como é que Deus é bom e Ele permite a provação? Se Deus é bom, como Ele permite que o mal me toque, que o mal chegue perto de mim? Alguém já disse que a história de Jó não é a história de sofrimento. Se você ler a história de Jó na Bíblia, que é tão conhecida, e pensar, eu vou ler a vida de um homem que sofreu, você não pegou o ponto. A história de Jó é a história de um homem que desenvolveu fé no amor de Deus. Não tem a ver com sofrimento. O sofrimento é a circunstância que envolve a vida daquele homem e da sua família. Mas a história daquele homem, naquele livro, é a história de um homem que conseguiu desenvolver a confiança num Deus que é amor, mesmo no meio daquela grande dor. A sua história não é uma história de sofrimento. Esses dias eu ouvi alguém dizer assim, nossa, pastor, eu quero esquecer o ano, e ela mencionou lá o ano. Você já ouviu pessoas falarem assim, né? Não quero nunca mais me lembrar do ano de 22, de 21, de 20, etc. A história do seu ano, da sua vida, da sua infância, ou a história do hoje da sua vida, não é a história de uma pessoa que está sofrendo, mas é a história de alguém que está sendo chamado a confiar em Deus. Por isso, Jeremias está dizendo, eu preciso ver o propósito de Deus. Mas dentro deste paradoxo, deixa eu dizer, voltar com você, porque não é fácil viver essa experiência. Não é fácil, você alimenta a sua mente, suas convicções, você aprende na igreja, você aprende lendo a Bíblia, você ouve estudos, você ouve sermões dizendo, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Mas aí na hora da provação, isso cai por terra. Vamos ser francos, sinceros, não é difícil? Mas é porque nós precisamos unir nestas duas afirmações uma terceira.
E a terceira afirmação é que vai trazer equilíbrio para esta primeira: Deus é bom, mas eu vivo as provações. E essa terceira palavra, essa terceira afirmação, é que Deus tem um propósito. Por isso eu preciso ver qual é o propósito de Deus ao me permitir passar por aquela circunstância. Deus tem um propósito. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem, apesar que nós não entendemos, nós não conseguimos perceber isso. E há situações que nós só vamos entender o propósito muito tempo depois. Como é que você vai entender o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus quando Ele permite que um adolescente seja abusado pelo avô? Como entender o propósito de Deus? Mas a nossa função não é entender o propósito de Deus. A nossa função é trazer para este paradoxo, essa falta de compreensão nossa, se Deus é bom porque eu sofro, este valor que Deus tem um propósito, apesar de eu não saber, apesar de eu não conhecer. Aí reside, aí se fortalece a fé de alguém que crê num Deus que se relaciona conosco. Eu gosto sempre de lembrar, quando penso em sofrimento, que há uma doutrina que muita gente crê, que é a doutrina do deísmo, deísmo com D. Deísmo. O deísmo diz que Deus está distante da sua criatura, que Deus é criador, é verdade, Ele cria, Ele estabeleceu todas as coisas, Ele criou os céus e a terra, mas depois que o pecado, que o mal entrou na humanidade, Ele se afastou da criatura, e Ele deixou a criatura, e não se comunica mais com a criatura. Mas nós não cremos num Deus que está distante, nós cremos num Deus segundo o teísmo, com T. Um Deus que é pessoal, um Deus que fala, um Deus que se relaciona, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que tem propósito. Deus tem propósitos. E a sua e a minha função não é entender agora o propósito de Deus, mas é trazer para essa equação esta convicção que Deus está agindo segundo o seu propósito. Quando os pais veem um filho que está se afastando dos caminhos do Senhor, que está indo, às vezes até por não entender essa equação direito, e há muitas pessoas que se afastam do Senhor, se afastam de Deus, se afastam da igreja, porque não conseguem unir essas duas verdades. Se Deus é amor, por que eu tenho sofrimento? E essas pessoas, esses jovens, esses homens, mulheres, eles se afastam dos caminhos do Senhor. Creia, mãe, você que é pai, que está vendo isso acontecer, Deus tem um propósito. Ore em cima deste propósito, Senhor, que o teu propósito se cumpra na minha vida. Não adianta você querer entender, e não adianta nós queremos tratar nossa alma como capaz de compreender e recolher e tratar e lidar com todas estas emoções, porque nós não vamos ser capazes. Algum tempo atrás, eu li um livro que me foi dado, e eu li esse livro sem saber qual era a origem da história que esse livro contava. Esse livro se chama Feridos em Nome de Deus. Algumas pessoas aqui devem conhecê-lo. É um livro que conta a história de uma igreja, onde muitas pessoas foram feridas nessa comunidade. E só depois de ler o livro, que eu descobri que o livro se tratava, era na verdade a narrativa de uma história de uma igreja que eu conheço muito bem.
onde muitas pessoas foram feridas pela liderança. Como que eu posso lidar com esse sentimento que vem? E imagina as pessoas envolvidas, dezenas e centenas de pessoas feridas em nome, entre aspas, de Deus. Como entender isso? Como Deus permitiu isso acontecer dentro de uma igreja que agregava centenas de pessoas? Que péssimo testemunho, que terrível experiência para aquelas famílias. Só quando eu agrego e eu trago para mim, Deus tem um propósito, eu não entendo, mas eu sei que o que Paulo diz, que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, segundo o propósito dele. Aí eu acalmo a minha alma. Amém? Talvez você tenha situações assim. E você precisa trazer o propósito de Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor tem uma razão, o Senhor tem uma história que o Senhor está escrevendo, o Senhor vai cuidar disso, o Senhor ama cada pessoa. O Senhor não ama todo mundo, o Senhor ama cada um. O Deus do deísmo ama todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. O Deus do teísmo diz: Deus ama a cada um de nós. Deus ama você nessa dificuldade, amém? Em último lugar, eu preciso cuidar do meu testemunho. Eu preciso dizer para minha alma, espera aí, calma, aquiete-se, porque tem outras pessoas envolvidas. Então eu preciso cuidar do meu testemunho. Como eu reajo, irmãos? Como você reage? Afeta as pessoas, não afeta? Como que uma criança vai crescer e o que ela vai aprender numa casa onde as pessoas são irascíveis? Reagem com grito, com discórdia, com crítica. Se alimentam das pessoas, devoram as pessoas quando estão juntas, falando mal, criticando. Cuidado com o seu testemunho. Isso está no versículo 30 do texto que nós temos aqui na nossa frente. Ele diz, na verdade, Jesus leu isso aqui, ele repetiu isso de uma forma bem parecida. Ele diz assim: ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. Ofereça o rosto para quem quer ferir e engula a desonra, isto é, no meio desta desgraça toda, desta miséria toda trazida pelos babilônicos, engula esta desonra. Irmãos, nós precisamos engolir situações. Nós não temos que ter razão em todas as situações. Você entende isso? Nós estamos numa época no Brasil que as pessoas querem ter razão, não é verdade? E Deus não dá razão para ninguém, assim, de graça. O texto que segue adiante, ele vai falar sobre a ira de Deus contra a injustiça, os juízes, contra as autoridades. Eu imagino a ira de Deus sobre aquele avô. Eu imagino a ira de Deus sobre homens e mulheres que estão em posição de autoridade e que usam mal a autoridade que receberam. E Deus olha para essas pessoas. E Deus se abala no sentido de ficar chocado e ficar irado com o pecado. Porque isto faz mal para tantas pessoas. O mau governo destrói a sociedade. Os depredadores destroem a sociedade. Os abusadores do poder destroem a sociedade. Então Deus não toma partido, a gente acha que Deus toma partido de um lado ou de outro. Deus julga todas as coisas em favor da sua própria glória, da sua própria honra na vida das pessoas que estão aí vendo e sofrendo essas situações.
Deus está acima como juiz. Então nós precisamos também trazer para a nossa vida e deixar de querer ter razão em todas as coisas, ter ira e ter o que dizer em todas as coisas. Porque eu vou cuidar do meu testemunho. Eu vou saber e vou perguntar para mim mesmo se eu não estou com essa ira recolhida porque não aconteceu segundo a minha vontade. Isso é pecado, isso desonra a Deus, isso desagrada a Deus. Os meus ressentimentos, as minhas raízes de amargura que vão aparecendo. E eu preciso então dizer: Senhor, eu dou o meu rosto. Eu engulo. É isso que Jeremias está dizendo. Eu engulo, uma expressão dura, não é? Eu engulo a desonra. Eu engulo o que me foi feito. Jesus vai usar uma outra palavra. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo aquele que provocou esse dano, esse mal, essa angústia na minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você importante aqui, importantíssima sobre perdão. Perdão não é dar à pessoa que ofendeu o direito e a posição que anteriormente ela possuía. Não é fazer isso. As pessoas confundem um pouco sobre perdão porque acham que o cristão é aquele que vira o rosto e apanha daqui, apanha de lá, e a mulher que é abusada, o filho que é abusado, ou um cidadão que é abusado, ele tem que se manter naquela posição porque ele tem que perdoar. Não é isso. O perdão impõe limites, o perdão põe cercas de proteção. O perdão estabelece proteção para o ofendido e não atribui para o ofensor necessariamente a posição que ele já tinha anteriormente. Isso é muito importante, porque há tantas pessoas que falam bobagens, falam superficialidades sobre perdão. Você precisa perdoar e continuar vivendo do mesmo jeito? Não. Eu me lembro uma vez que tivemos que dizer para uma senhora, uma mulher: deixe o seu marido, porque ele é abusador. E o que ele está fazendo com você, ele vai fazer no futuro com os seus filhos. Mas eu cuido dos meus testemunhos, da maneira como a pessoa vai me ver na sociedade. Eu quero convidar você hoje a conversar com a sua alma. Houve um dia com Jesus que ele precisou conversar com a sua alma na presença dos seus amigos, dos discípulos. E ele disse para os seus amigos, discípulos, ele disse: a minha alma está profundamente triste, triste, como tristeza da morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. A semana que vem nós vamos falar sobre esse fiquem aqui e vigiem comigo. Mas Jesus teve um momento em que ele olhou para si e a dor da separação do Pai, a dor da morte, a dor do peso da condenação estava caindo sobre ele. E ele olhou para dentro de si. Quero convidar você a baixar sua cabeça. E quero convidar você aqui ou em casa, você que nos ouve, nos vê agora, a pacificar o seu coração, a sua alma, a dizer: eu vou tomar essa decisão, eu vou olhar para dentro de mim, porque eu quero deixar de ser essa pessoa irada, revoltada, briguenta, questionadora, murmuradora, reclamona e tudo mais. Eu quero pacificar o meu coração. Quero deixar de falar mal das situações, das circunstâncias. Quero pôr uma pedra em cima disso. Quero engolir essa situação e digeri-la dentro de mim.
não ficar entalado em mim, mas eu quero pedir que Deus me cure, trate da minha alma, trate das minhas emoções. Eu quero deixar de ser este homem irritado, nervoso, bravo. Eu quero deixar de ser essa mulher irada, queixosa. Eu quero deixar de ser esse filho que não é amoroso, que não é bondoso, que não é carinhoso com os seus pais. Eu quero deixar de ser essa pessoa que questiona de tudo e reclama de tudo e pergunta para Deus por que está acontecendo isso. Ah, irmãos, irmãs, hoje é noite para pedirmos para o Senhor iniciar uma grande cura e uma grande pacificação na nossa alma. Se esse é o seu caso, quero convidar você a ficar em pé onde você está. Talvez para você não haja respostas ainda suficientes. Você não conseguiu encaixar ainda a bondade de Deus com as provações. Por isso você está constantemente irritado, desanimado. E a sua alma dói. Talvez as dores vêm lá da infância, da juventude, de muito tempo atrás. Ou a angústia e a dor vêm de hoje, do que você está vendo. Do inconformismo. Eu quero convidar você a pacificar o seu coração e deixando a sua alma ser visitada pelo Espírito Santo. Deixe a sua alma nos cantos mais escuros receber a presença do Espírito Santo para ser curado. Fique em pé onde você está, nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Oh Deus, colocamos nossas frustrações, Senhor. Oh Deus, colocamos as nossas tristezas, as experiências duras, experiências amargas, algumas coisas que gostaríamos de apagar da nossa mente, mas elas estão sempre na memória, e elas causam ansiedade, ira, elas nos deixam com incredulidade, com falta de confiança no Teu amor. Eu quero te pedir agora a visitação do Teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está se apresentando na Tua presença, está se colocando no altar. Quero pedir, Senhor, que assim como Jeremias declarou, o Senhor é a porção e o Senhor é bom para aqueles que esperam em Ti, que o Senhor traga essa experiência para cada um que agora se coloca nas Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos uma visitação do Teu Espírito Santo, trazendo cura, um bálsamo de alegria, de restauração, de paz. Deus, a paz do Senhor, o shalom do Senhor venha sobre cada um de nós. Cada um de nós, Senhor. Nós estamos nas Tuas mãos agora e nós pedimos que o Senhor inicie um trabalho de cura e de restauração, talvez das experiências mais difíceis, vividas há tanto tempo já. Perdas, dores, abusos, falta de cuidado e de amor. Senhor, vem, coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão de cura, Pai. Queria convidar você a colocar suas mãos estendidas, como símbolo de receber do Senhor a porção da alegria. O Senhor quer derramar alegria no seu coração.
O Senhor quer derramar paz, conforto na sua vida. Receba isso do Senhor. Peça, Espírito Santo, traz conforto, traz paz, traz cura das minhas tristezas, das minhas revoltas. Derrama do teu perdão para que eu seja livre dos venenos. Seja livre da raiz de amargura, Senhor. Coloca, Senhor, nas minhas mãos. Coloca, Senhor. Oh, Deus. Queria convidar você que está em pé, que está orando. Fique orando. Se você está sentado, fique com os seus olhos fechados. Nós vamos ouvir uma canção, primeira parte dela. Deixe que o Senhor fale ao seu coração, enquanto você ora. Deixe que o Espírito Santo conforte você. Deixe que a melodia e a letra desta canção entre como uma brisa suave da presença do Espírito Santo em sua vida. Receba o conforto do Senhor nesta noite.